Muito bom dia, senhoras e senhores. Prepare o seu café e sejam bem-vindos. Atenção, você que é amigo pensionista, você que é amigo aposentado, aposentada e você que recebe qualquer tipo de auxílio do INSS. Inscreva-se nesse canal. Foi feito para você, Dr. Nakamura e INSS Fácil. Advogado e professor há mais de 10 anos, pós-graduações na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete contra vocês. Pessoal, eu estou aqui com o site já da Câmara aberto. Vamos ver o que podemos esperar para os precatórios de 2023. Estou aqui já com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, né? Do Congresso. Eu estou dentro do site aqui da Câmara dos Deputados, tá certo? Acabou de ser apresentado e vamos ver essa nota técnica conjunta, mas calma, não é aquelas notas técnicas do INSS do Ministério da Economia não, pessoal. É o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Por quê? Porque o dinheiro da União, ele é todo organizado, né, para pagamento um ano antes. Então é como se você aí na sua casa decidisse, poxa, vamos trocar o carro? Vamos. Ah, mas vamos trocar o carro só ano que vem e aí a gente vai adequando o orçamento, entendeu? É só um exemplo simples assim para você entender que tudo é feito um ano antes. Por isso que tem precatório que é inscrito em um ano, mas é só pago no ano seguinte, tá certo? O mesmo não acontece com RPVs. RPVs sai rapidinho. Questão de 60 dias aí a contar da inscrição, né? Vocês viram no nosso último vídeo, RPVs até 60 salários mínimos sai rapidinho, mas acima de 60 salários mínimos, aí é precatório, demora um pouquinho mais, mas o valor também é maior, né, pessoal? E vamos começar bem aqui hoje com o Salmo 55. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. No deserto eu teria meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Comente amém, pessoal. Olha só, coração acelerado. Olha, os pavores da morte me assaltam. Uma palavra escrita há mais de 2000 anos e como ela é atual, né, para alguns momentos de angústia que nós vivemos. Então vem comigo, pessoal, vai dar tudo certo e vamos ver o que podemos esperar aqui, né, dos precatórios de 2023. Vocês pediram vídeos técnicos, vocês pediram vídeos objetivos, então é isso que eu tô trazendo. O sumário, né, só vou passar aqui rapidamente só para você ver como que é uma lei de diretrizes orçamentárias, né, principais análises e conclusões. Eu já vou para o ouro da Bahia, só o que interessa para a gente. Mas olha só, prioridades e metas, regra de ouro, que é não estourar o teto de gastos, regime fiscal, orçamento impositivo, transferência de recursos, execução provisória, contingenciamento, olha só, despesas com pessoal, salário mínimo e precatórios, né, pessoal? É isso mesmo, então é isso que nós temos, pessoal. O principal aqui eu já vou trazer são os precatórios, beleza? Combinado assim? Olha só, precatórios. Houve sensíveis mudanças em relação à LDO vigente, em função da promulgação das emendas constitucionais 113 de 2021 e 114 de 2021. Destacam-se 3 mudanças. Não serão considerados na meta de resultado primário os encontros de contas que envolvam
direitos líquidos e certos dos credores. Olha só, hein? Quem tem direito líquido e certo aí, decorrente de decisão judicial ou reconhecido pelo ente da federação, tá bom? E PLDO 2023 garante prioridade na distribuição de recursos para pagamento de requisições de pequeno valor e para os precatórios de exercícios anteriores. Olha que ótima notícia, pessoal! E também aqui, ó, sendo silente contudo quanto à observância das prioridades constitucionais sobre os precatórios do próprio exercício para fins de distribuição dos recursos entre os órgãos do Poder Judiciário. Então vai garantir aqui a requisição de pequeno valor, isso aqui está garantido, ó, isso aqui está garantido, requisição de pequeno valor até 60 salários mínimos, também os precatórios aí dos anos anteriores, tá certo? E não mais serão identificadas as entidades da administração indireta que sucumbiram em ações judiciais que deram origem a precatórios, devido às dotações correspondentes serão alocadas na unidade orçamentária do encargos financeiros da União, com prejuízo da transparência. Então vamos aqui para o que interessa, né, pessoal? Olha só o crescimento do PIB, IPCA acumulado, INPC, IGPDI, que são índices da inflação, tá certo? E, bom, eu vou aqui para o que interessa, tá? Vou aqui para o que interessa. O salário mínimo está sendo projetado a princípio aí a R$ 1.294 ou até R$ 1.337 ou ainda R$ 1.378, dependendo aí da projeção que se confirmar. Isso aí, o salário mínimo vai ser confirmado mais para o fim do ano, né? Mas vocês já ficam sabendo que já tem uma projeção de aumento aí. Mas atenção, pessoal, eu falo a verdade aqui, isso aqui não é aumento real não, tá? Ai, nossa, será que eu vou ganhar R$ 1.300? Pessoal, isso aqui é só para cobrir a inflação, tá? Eu sou bem verdadeiro aí com quem me segue, é por isso que vocês me seguem, né? Tem gente que vai falar, olha, eu tô aumentando o salário mínimo. Será que tá aumentando ou só tá corrigindo a inflação? E olha lá, né? E olha lá, porque o salário mínimo não enche nem o carrinho mais, pessoal. Eita, nós, mas vamos seguindo aqui. Vamos seguindo para os precatórios aqui, que é o que vocês querem ver, né, pessoal? Precatórios, então, precatórios. Olha só, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 apresenta uma série de alterações de pequeno valor no que diz respeito aos precatórios e requisições de pequeno valor. Basicamente, foram incluídos diversos dispositivos com vistas a regulamentar os preceitos constitucionais introduzidos pelas recém-promulgadas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021. Nossa, a Constituição acabou de ser alterada, pessoal, isso mesmo. Essas emendas constitucionais objetivaram, sobretudo, conter momentaneamente o crescimento dos gastos necessários à quitação dos referidos débitos. O gráfico a seguir apresenta o comportamento das despesas primárias referente a precatórios e RPVs, e em valores nominais e em percentual do PIB, de 2015 a 2022. Neste último ano, já se aplica o subteto de gastos às despesas aqui mencionadas. Então, olha o gráfico de evolução de precatórios e RPVs. Ele estava subindo aqui e agora deu uma estacionada aqui, né? Deu os últimos 21 e 22 aqui, tá meio estacionado aí nos 50 e poucos bilhões aí. Tá certo, pessoal? Mas o importante é que estão pagando, né? Estão pagando. E é claro, você tem a prioridade, né, na fila dos precatórios, quem é idoso, quem tem esse crédito de natureza alimentícia, passa na frente aí na fila do precatório. Então vamos lá. As emendas constitucionais promoveram modificações importantes no regramento constitucional relativo aos gastos com precatórios e RPVs. Quando falar RPV, requisição de pequeno valor. É como se fosse um precatório, só que é até 60 salários mínimos e é pago muito mais rápido, tá bom? Pago muito mais rápido. E qual que foram as grandes alterações aí? Ampliação das hipóteses de compensação entre credores e entes federados por meio da oferta de créditos líquidos e certos, próprio ou adquirido de terceiros, reconhecidos pelo ente devedor ou por decisão transitada em julgado, e autorização para encontro de contas entre os entes federados, desde que aceito pelas partes envolvidas. Foi acrescido ainda dispositivo que prescreve que contratos, acordos, ajustes, convênio, parcelamentos ou renegociações de débitos, inclusive tributários, firmados pela União, que permitam aqui, ó, a dedução dos valores devidos dos montantes correspondentes a obrigações da União referentes aos fundos de participação ou a precatórios federais. Vamos ver na prática aqui como é que fica, né, pessoal? A outra emenda constitucional também
teve a antecipação do termo final de apresentação dos precatórios, de 1º de julho para 2 de abril de cada ano. Ou seja, se você quiser receber o quanto antes, seu precatório tem que ser escrito até 2 de abril de cada ano, tá certo? E teve o estabelecimento de limite do subteto. Muitos precatórios aqui também diz respeito a empresas, tá, pessoal? Por isso que eu vou passar aqui para a gente ir para o que interessa. Definição de uma ordem de prioridade. Olha aí, pessoal, ordem de prioridade aí garantida para o pagamento dos precatórios após a satisfação de obrigações relativas às RPVs. Então, para vocês verem como a RPV realmente paga mais rápido e ela tem preferência no orçamento. Por isso que dinheiro para RPV não falta, não vai faltar. Vocês viram aí no vídeo de ontem saindo pagamento, não é verdade? É por isso, porque ela tem total prioridade no orçamento, RPVs até 60 salários mínimos. Devem ser antepostos inicialmente os precatórios não pagos de exercícios anteriores, observado a ordem cronológica. Em seguida, situam-se em ordem decrescente de prioridade. Aí, ó, olha aí, pessoal, quem que vem primeiro? Precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária tenham no mínimo 60 anos. E aí, você tem no mínimo 60 anos? Se você tiver 60 anos ou mais, seu precatório aqui, ó, primeiro da lista. Ou sejam portadores de doença grave, tá? Não precisa ser os dois. Tem gente que é os dois, né? Mas, doutor, eu tenho 50 anos e tenho doença grave. Também vai entrar aqui, tá bom? Ou, eu tenho 61 anos e eu não tenho doença grave. Também entra aqui, tá bom? Também entra, é o primeirão da fila aí, primeirão da fila. Ou pessoas com deficiência. Então, não são critérios cumulativos. Ou você tem 60 anos ou mais, ou você é portador de doença grave, ou pessoa com deficiência. Não precisa cumprir os 3 requisitos. Vocês entenderam, né? Beleza. Assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. O que isso quer dizer? O que é obrigação de pequeno valor? 60 salários mínimos. E o que é o triplo desse montante? Até 180 salários mínimos. Então, quem ou tiver 60 anos ou mais, ou quem for portador de doença grave, ou pessoas com deficiência, e tiverem até 180 salários mínimos para receber, é o primeirão da fila aqui. Tá bom, pessoal? Depois, segundo da fila, demais precatórios de natureza alimentícia, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei. Também, né, todos os outros precatórios até 180 salários mínimos. Depois, demais precatórios, aí acima de 180 salários mínimos, aí o último da fila, os demais precatórios, que seriam os das empresas, aqueles precatórios de milhões lá que vocês veem na TV, tá? Teve também aqui, ó, autorização para celebração de acordos diretos. Atenção, pessoal aí que está sinalizando, que está querendo um acordo na revisão da vida toda ou alguma coisa assim, né? Saiu então essa autorização para celebração de acordos diretos perante juízes auxiliares de conciliação de pagamentos de condenações judiciais contra a Fazenda Pública Federal para quitação de precatórios preteridos em razão da priorização e por excederem ao subteto, desde que o credor renuncie a 40% do valor. É isso que eu digo. Às vezes tem gente pedindo por acordo. Nossa, eu queria que fizesse um acordo. Mas aí você tem que abrir mão de 40% do valor. Então, se você teria aí 100 mil reais para receber, se você tiver que abrir mão de 40%, você vai ter 60 mil. Aí compensa você já renunciar e já ir para o RPV, porque RPV é 60 dias. Vocês entenderam? Por isso, tem que ter um advogado aí de confiança para acompanhar o seu caso, tá bom, pessoal? Nem sempre acordo é tão bom assim, né? Acordo é aquele negócio, nenhuma das duas partes sai totalmente satisfeito, tá bom? Então, tenha sempre um profissional de sua confiança. E vamos seguindo. O projeto de lei apresenta inovações e ele exclui do cálculo do resultado primário as despesas que decorrerem no âmbito dos encontros de contas amparados nos parágrafos 11 e 21 do artigo 100 da Constituição, que prevêem a utilização de direitos líquidos e certos do credor decorrente de decisão judicial transitada em julgado ou reconhecidos pela administração, créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado para amortizar dívidas
E na exposição de motivos, argumenta-se que essa exclusão se faz necessária a fim de adotar na meta fiscal o mesmo tratamento já instituído no âmbito do teto de gastos, garantindo o cumprimento das operações de que tratam os referidos dispositivos constitucionais, sem maiores entraves orçamentários. Então, tem alguns precatórios aqui que não serão considerados, né, para fins aqui do teto de gastos, que é para poder cumprir a meta e também poder pagar o pessoal, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos seguindo. Mudou aqui, então, igual eu falei, de 1º de julho para 2 de abril do exercício financeiro antecedente. Então, como que era antes? Até 30 de julho, aqui era 1º de julho. O que que era? O que é esse 1º de julho? Se o seu precatório fosse inscrito, você já ia receber mais cedo. Agora, se fosse inscrito depois de 1º de julho, você só ia receber lá no outro ano. E aí agora essa data, né, ficou mais curta, porque seu precatório, para você receber mais rápido, ele vai ter que ser inscrito até o dia 2 de abril, tá? Senão vai ficar também lá para o outro ano. Mas aí também tem as prioridades e tudo mais, tá? Isso aqui são regras gerais. Esse procedimento não deveria estar previsto na LDO, que tem prazo constitucional para aprovação até o final do primeiro período da sessão legislativa. Então eles vão ter esse mês aí, pessoal. Pessoal, podendo ocorrer atraso em sua tramitação no Congresso Nacional. Então eles estão correndo aí para aprovar, ver se vai sair tudo certo, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é só o primeiro passo aí, né, para aprovação, tá, da lei orçamentária que realmente vai valer para o ano que vem. Então isso aqui, sendo aprovado, a gente já sabe tudo que vai acontecer. E a responsabilidade pelo cálculo do limite para a alocação dos recursos destinados ao pagamento de precatórios e RPVs à Secretaria de Orçamento Federal. Então, RPV aqui já viu que está garantido, né? Precatórios também tem a fila de prioridade, né? Aí você fala, doutor, não estou entendendo. Não estou entendendo. Vai pagar ou não vai? É o seguinte, em português bem claro, RPV está garantido. Precatório tem um valor limite, mas tem a fila de prioridade. E está prevista a realização de rateio do limite restante entre os órgãos do Poder Judiciário, proporcionalmente aos valores apresentados, excluídos os precatórios relativos ao Fundef. Por quê? Porque o Fundef teve aquela dotação orçamentária própria, tá certo? Não vai entrar aqui nessa regra aqui, tá bom? Olha só. Então o Fundef não vai pagar? Vai pagar, pessoal, vai pagar. Olha aí, a alocação de recursos, primeiro, por precatórios, até o limite estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 107, e depois já vem as parcelas dos precatórios decorrentes de complementação ao Fundef. Então também está garantido aqui o pagamento, só que em outra alocação de recursos. Beleza, gente? Realmente, são termos difíceis de entender, né? Por isso que eu estou passando aqui. Estou trazendo só o ouro da Bahia mesmo, só o que realmente interessa. Para se ter ideia do impacto dessa medida, dos 33,9 bilhões de reais referentes a precatórios, pagos em 2021, aproximadamente 5,9 bilhões provieram de 131 unidades orçamentárias da administração indireta. Dentre estas unidades, as mais representativas em termos de dotações para pagamento de precatórios, ou seja, quem que mais está pagando precatório aí? INCRA, INSS, SUFRAMA e algumas universidades federais. Então, para quem está falando que é só o INSS que tem rombo aí, olha aí, em 2021 pagou 33,9 bilhões, só que 5,9 bilhões é que provieram dessas 131 unidades, dentre elas o INSS. Então não é todo esse rombo aí do INSS não, pessoal. Não cai nessa conversa não, tá bom? E finalizando já aqui, né? No caso das RPVs, dotações referentes a condenações de entidades da administração indireta já são em regra alocadas no órgão em cargos financeiros da União. E aqui tem várias outras disposições, né? Tudo para não quebrar
o teto de gastos, né? Tem resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aí vai ter precatório não tributário e tudo mais, vai ter precatório de natureza tributária, isso aqui já não interessa pra gente, porque o que a gente quer saber é de precatório de natureza alimentícia, e é aquilo que eu falei. RPVs, então, tá garantido, pode ficar tranquilo, vai continuar saindo dinheiro. Se você tem até 60 salários mínimos, né, você tá garantido. Doutor, mas vamos supor, eu entro com uma causa e eu vejo que eu vou ter 65 salários mínimos. Eu vou ficar esperando para receber? Eu queria receber, nem que eu abrisse mão. Eu posso abrir mão dos 5 salários mínimos para entrar na regra do RPV? Pode abrir mão, pessoal. Você pode renunciar aos valores que excederem 60 salários mínimos. Aí o pessoal pergunta: doutor, vamos supor que eu tenho 70 salários mínimos para receber de atrasados, né? Eu posso receber 60 e depois receber 10? Não. Aí não. Se você abrir mão, né, do que passar de 60 salários mínimos, aí você abriu mão. Mas recebe muito mais rápido. Muito mais rápido, não tem nem comparação, tá? Então, pergunta aí para o seu advogado de sua confiança, né? Espero ter deixado claro esse vídeo. Realmente, essa lei aqui é um projeto né, de lei de diretrizes orçamentárias, vários termos técnicos, mas o que eu queria trazer é isso para 2023. Então, pelo menos, né, o Brasil não está tão quebrado assim não, pessoal. O Brasil não cai nessa conversa não. Olha aí, INSS tem que pagar mesmo os aposentados e ponto final. Não é esse rombo todo não que estão falando não, tá bom? Fiquem tranquilos e qualquer dúvida, comenta aí e eu estou pronto para responder. Que Deus te abençoe e até os próximos.